Você sabe a importância de conteúdo, CDN, ping, latência e o que isso influencia no seu provedor de internet? É isso que a gente vai aprender hoje com o Arley aqui da Zap Telecom. Tudo bem, Arley? E aí, Thaleson, tudo jóia? Tudo bem, cara. Bom, uma felicidade. Novamente, Mais uma vez, né? Direto do data center da Zap Telecom. E hoje a gente vai entender um pouco de como que esse universo funciona e como você, provedor de internet, pode estar bem conectado para oferecer uma melhor conexão para o seu assinante. De repente você tem algum cliente que fica reclamando para você, pô, meu jogo tá travando, cara. Quando eu tinha outra internet, o jogo não travava, mas eu contratei a sua, agora esse jogo tá travando. Vamos entender o porquê hoje aqui com o Arley, né? Arley, obrigado aí por receber a gente mais uma vez aqui na Zap Telecom, né? E, cara, a gente tem uma série de vídeos mostrando a infraestrutura do data center da Zap Telecom, vão estar na descrição do vídeo, no e-card aqui para vocês também. Mas eu queria que você explicasse para nós um pouquinho o que é conteúdo, o que é CDN, antes da gente ir se aprofundando mais nesse assunto. Tá, bom, vamos lá, gente. Primeiro aí, obrigado por todos aí também do vídeo, né? Opa! Legal aí. Deixa o like, se inscreve no canal, galera. Sempre é um prazer todo mundo vir. Bom, existe o que é o conteúdo da internet? Acho que é isso que a gente tem que começar, né? A internet é um monte de servidores interconectados, né? Cada servidor vai ter um tipo de informação. Essa informação é o conteúdo, seja um site web, seja um jogo, um banco que quer entregar as informações que você tem na sua conta para você, enfim. Isso é o conteúdo. Então é a informação que você busca na internet, um filme, né? Então toda a informação que você busca na internet é conteúdo. Perfeito. Tá? Então você tem empresas que distribuem o conteúdo regionalmente, né? Ou seja, a Google, Facebook, eles distribuem isso, não está tudo no mesmo lugar. Tem empresas que está tudo no mesmo lugar, né? Ou seja, você tem uma conexão muito boa até onde está esse conteúdo, seja no Brasil, seja fora, seja em qualquer lugar do mundo, né? Porque a internet faz o mundo ficar desse tamanho. É verdade, é verdade. Hoje a maior latência que você pode encontrar no mundo é 350 milissegundos, mais ou menos. Nossa. É o ponto mais longe que nós estamos. Que tá? loucura. Então, assim, é menos de um segundo se está de acesso a qualquer lugar do mundo. Então, essas empresas de conteúdo, ou elas distribuem isso em forma do quê? De CDN, sempre é CDN, seja o CDN deles ou um CDN que eles colocam no seu ambiente. Né? Óbvio que esse CDN que eles colocam no seu ambiente depende de uma certa quantidade de tráfego para eles. A gente pode detalhar um pouco melhor depois. Agora, o CDN são servidores locais, que eles pegam os servidores centrais e jogam o conteúdo para esses caras distribuírem na região. Certo. Né? Isso faz com que a experiência do usuário melhore, porque ele vai ter uma latência menor ao conteúdo. Ele vai ter menos uso de link de internet de uma forma geral, porque ele vai navegar menos na internet para entregar o mesmo conteúdo. E ele precisa de uma estrutura menor na central, porque ele distribuindo isso, ele não precisa de uma coisa muito grande centralizada. Então só existe ganho o uso de CDN, né? Sempre é ganho. Vamos exemplificar usando a Netflix, que tem os CDNs da Netflix, tem vários provedores que têm CDNs da Netflix. O conteúdo são os filmes. Sim, exato. Tá? O conteúdo são os filmes e o CDN são os servidores, né? Exato. Faz de conta, Netflix acabou de nascer a Netflix, muito acesso, bombou. Sim. E aí ela começou a espalhar servidores aí no mundo, estamos no Brasil, primeiro talvez na Equinix, aqui em vocês, nos data centers. Isso, em data E depois center. ela começou a entregar esses servidores para os provedores. Exato. Mas não é todo provedor que consegue ter acesso a um CDN desse, né? Até porque você precisa ter um limite de tráfego, né? Para que eles te mandem para aquele CDN, conteúdo, né? Tá? Especificamente. Não adianta você Como falar que você tem, eu tenho 10 GB de tráfego hoje. Tá. Só que pro Netflix, é o caso que a gente está conversando aqui, você tem 1 GB. Né? Você tem 10 GB total. Tá. Né? Então, quando você vai fazer um contato com eles para pedir um CDN ou algo nesse sentido, eles vão fazer uma análise de tráfego para o seu AS. Né? Então, eles vão pegar... a primeira pergunta deles é, qual é o seu AS? Né? Você vai entregar para eles, eles fazem uma análise de tráfego e falam, você consome 1 GB
né? Uhum. Então aí vai ser feito o cálculo se você tem direito ou não a ter um CDN dentro da sua estrutura. Entendi. Porque quando o volume é muito baixo, eles não vão entregar um CDN para você. Porque o CDN não tem custo. Certo. Eu não sei se o pessoal conhece ou não como é que funciona isso, mas quando você entra em contato com a empresa de conteúdo, no caso a Netflix, e você está apto a ter um CDN, eles mandam para você e está tudo bem. Eles não te cobram nada, que para eles é bom isso. Legal. Porque com o cálculo que eles fazem de tráfego, eles sabem que tem X usuários utilizando o serviço deles. E quanto melhor for esse serviço, mais eles ganham. Perfeito. Então parece que eles estão fazendo caridade, algo nesse sentido, mas não, eles estão melhorando o produto deles para ter mais venda naquela região. Né? Menos gente reclamando, pô, talento tá travando. Exatamente. E aí, no caso, o conteúdo estando localmente. Sou um provedor pequeno. E aí, eu sei que vocês têm alguns CDNs aqui. Sim. Exemplo, tá? CDN da Netflix, só usando como exemplo aqui. Sim. Beleza. Cara, eu me conectando com vocês, e aí os meus usuários vão se beneficiar desse conteúdo que está aqui dentro. Exato. E aí, nesse servidor, estariam os filmes já baixados, as fotos, as legendas, tudo salvo ali, para quando der play, não precisar, quando o meu cliente der play, não precisar ir buscar esse conteúdo lá fora. Exatamente. E aí voltar, já pega aqui já... Exatamente. Então, as empresas de conteúdo, eles vão fazendo o upload desses filmes, desses conteúdos para o seu CDN local, né? Esse upload, ele usa trânsito, tá? Então ele vai fazer esse conteúdo, só que quando você tem a conexão dos seus clientes para esse conteúdo, ele vai direto no seu servidor. Então ele basicamente vai usar a infraestrutura do seu provedor e não internet. Né? Então isso além de você economizar com trânsito, você tem uma melhor experiência do seu cliente. Que tudo isso, tudo se resume à melhor experiência. Legal. Né? Legal. Tudo se resume a isso. Tem um detalhe que, como eu comentei, né, esse conteúdo ele vai para o seu servidor, para o seu CDN, via trânsito. Tá? Existe uma forma de você não usar trânsito, que é você fazendo as sessões de PNI com esses conteúdos. Né? Que é uma segunda forma de você estar conectado nos conteúdos. Eu não tenho CDN, só vou ter um PNI. Ótimo, também é bom. Por quê? Porque a própria empresa de conteúdo, no caso da Netflix, ela tem, por trás da conexão BGP dela, toda a estrutura de CDNs também. Tá? Mas tem que ter uma atenção. Tá? Nós estamos aqui em São Paulo. Né? São Paulo, todos os conteúdos estão aqui. Certo. Então, seja no data center A, B, C, não importa onde ele esteja. E a latência aqui é sempre muito baixa, né? Em questão de 1 milissegundos para lá e 1 para cá, se for tanto. Né? Então, você fechar um PNI ou ter um CDN na sua estrutura, se você está aqui em São Paulo, né? Quando eu digo capital, tá? Não grande São não estado de São Paulo, aqui capital. Não faz muita diferença na questão de latência. Tá? Por quê? Porque o conteúdo já está aqui. Né? Agora, quando você está fora onde estão os grandes data centers, né? Você está longe, aí o CDN começa a fazer um pouco de diferença. Por quê? Porque você está levando o conteúdo para mais perto de você, mais perto do seu cliente, né? E você começa a economizar a banda de trânsito. Né? Perfeito. Então, o CDN ele nasceu para espalhar o conteúdo, mas se o conteúdo já está ali muito próximo, o PNI, na minha visão, é a melhor opção. Né? Curiosidade aqui. Eu sei que vocês não são a Netflix, mas vocês têm um servidor da Netflix. Nós temos CDN aqui. Eu consigo fazer um PNI com vocês? Ou não? O PNI é só com o conteúdo direto? O PNI é uma conexão BGP. Então, quando você contrata o trânsito com a gente, isso já está tudo incluso, está empacotado e entregue para você. Por quê? Porque a Zap ela tem o PNI com a Netflix e tem o CDN local. A gente tem as duas coisas. Legal. O CDN nós conseguimos por causa do volume de tráfego e o PNI porque a gente começou a espalhar nos data centers. Então, por consequência, a gente começou a fechar a conexão direta. Né? Porque a gente tem mais um caminho para trazer os conteúdos para a nossa rede. Porque o PNI é um caminho e o trânsito é outro. Entendi. Né? Então, isso para nós é importante por causa da redundância. Em relação, assim, em ter conexões também com cabos submarinos, né? Eu sei que também vocês têm conexões com Nova York, com Europa, etc. Isso muda ou influencia alguma coisa também? Isso muda, mas gera uma preocupação, tá? Por quê?
Vamos pegar Frankfurt como exemplo, Tá. lá na Alemanha. A grande base de jogos está lá. Tá? Se você fechar uma sessão BGP com Frankfurt, tem a espécie do X lá de Frankfurt, não vou entrar muito em detalhes, porque senão complica demais, você tem conexão direta com todos os jogos. Se você deixar o BGP resolver sozinho, ele vai dar preferência para lá. Porém, é Europa. Latência em torno de 200 milissegundos. Quem joga no Brasil não vai conseguir jogar. Entendi. Ou vai jogar com uma experiência péssima. Então tem que ter uma preocupação também, não basta só conectar lá fora que está tudo perfeito, a vida segue. Você precisa se preocupar onde está o conteúdo, porque aqui no Brasil você vai ter 1, 2 saltos para chegar no conteúdo às vezes, né? Se você não tiver conectado diretamente com ele. É só se exclusivamente tiver aquele conteúdo lá fora e for só aquilo. Se ele não existir aqui no Brasil, a melhor coisa é lá. Entendi. Mas se ele existir no Brasil, seja onde for, de qualquer lugar do Brasil, porque talvez aqui de São Paulo a maior latência, eu acho que é Fortaleza. Em torno de 50 milissegundos. Né? Saiu de Fortaleza, aí a diferença é essa. Então lá fora, para os Estados Unidos, que é a latência baixa, é 120. Né? Então essas contas a gente tem que se preocupar também. Para o nosso cliente não ter essa má impressão. Então você vai estar super conectado lá fora e você não se preocupa com isso, o seu cliente está reclamando. Então a Zap ela faz essa lição de casa, a gente se preocupa com isso. A gente tem esse nosso quadro aqui de latências que a gente se preocupa com vários detalhes, né, vários conteúdos, né? E a gente faz esse trabalho de, putz, esse conteúdo está lá fora, então tem aqui dentro? Tem, então vamos usar aqui dentro. E aí o nosso cliente... E esse conteúdo dele geralmente é completo aqui dentro? Depende, não necessariamente, tá? Depende. Normalmente o conteúdo mais dinâmico está lá fora. E os mais estáticos, né, ou que interconecta pontos, como de jogo, por exemplo, está aqui. Né? Então a gente tem essa preocupação, a gente faz esse trabalho diário aqui, né? A gente tem essa monitoração que a gente controla aqui latência, mas no nosso controle de latência não é só ping. Né? A gente faz um teste de buscar conteúdo para ver se os servidores não estão saturados também. A gente também se preocupa com isso. Pode ser um problema, né? Seria essa tela que está aqui atrás. Essa tela aqui. A gente faz get nos conteúdos para poder entender se há saturação do servidor só ou é a rede também. E aí a gente já tem alguns aqui que são bem diferenciados, igual o Akamai e o Google mesmo. Aqui, ó, o Google tá 400 microsegundos. Isso, é 0,4 milissegundos, ou seja, é menos da metade de 1 milissegundo. Né? E esses nossos testes são feitos, como eu falei, baixando o conteúdo. Ou seja, o servidor dele está voando. Tá muito voando. Porque a gente digita lá, sei lá, futebol. Sim. Já dá já no instalar de dedos aparece. Encontramos tantas mais de 100 mil pesquisas relacionadas. E muitas vezes, dependendo do seu hardware, do seu PC ou do seu celular, ele não dá conta de receber aquele monte de informação e montar aquela página, mas aquilo já está no seu equipamento. Né? Porque isso também é outro detalhe. Você tem um PCzinho antigo, por exemplo, você vai mandar, depende do conteúdo que vier, ele vai ter de trabalhar para entregar aquele conteúdo, mas o conteúdo já está na sua máquina. Entendi. Então tem todos esses detalhes que a gente tem que se atentar. Então, quando a gente fala de... A galera do i9 não sabe o que é isso. Exatamente, não sabe não. Ryzen 9, i9, não sabe. O próprio i7 mesmo já não tem muito problema. Mas se a gente pega esse get de 400 microsegundos, né, que não é um ping, se eu fosse pingar aqui ia dar menos. Né, porque o ping ele testa até uma parte, a gente testa até a aplicação. Né, porque, como eu comentei, né, o servidor pode estar saturado. Né, esse servidor estando aqui sendo CDN local ou não. Né, e aí a gente consegue direcionar ele para um outro lugar, enfim. A gente faz esse trabalho aqui. Como eu tinha comentado, a Zap ela faz esse trabalho diariamente. Então, quando começa um conteúdo dar um pouco de problema e alarme para a gente já pega e já aponta para outro conteúdo, né? Antes do cliente nos ligar. Né? Então, os provedores que estão conectados à nossa rede, eles usufruem disso sem saber o que está acontecendo. Caramba. Né? E a gente faz esse trabalho. Curiosidades aqui agora, a gente está falando de conteúdo e CDN, né? Sim. Tirando os grandes que a gente tem, Google e tal, quem está bem conectado hoje aqui
no Brasil de conteúdo lá de fora e quem vem se destacando também nessa ampliação de conteúdo aqui no Brasil? Então, hoje você tem a grande maioria que está chegando agora é jogos. Tá. Né? Os jogos, né, as grandes produtoras de jogos, elas estão com base já no Brasil e vem crescendo muito, porque o Brasil hoje é um dos 3 maiores mercados de jogos do mundo. Né? Caramba. E isso a gente tem de manter o tempo todo contato com eles. Né? Onde a gente faz contato? Eu vou lá e ligo, puta, a produtora tá, não, é o PirinDB. O PirinDB é a ferramenta para isso. Então você vai no PirinDB, se cadastra bonitinho, coloca seu AS lá, fala onde você tem conexão e lá você procura esses caras. Né? E aí você acha esses caras, vai estar escrito como você pode se conectar diretamente com eles fazendo PNI, ou onde eles estão distribuindo conteúdo, seja em qualquer IX do Brasil, ou se eles têm CDN ou não têm CDN. Então você consegue fazer esse trabalho lá dentro, é um trabalho de formiguinha, um trabalho diário. Né? Diário no início, aí depois semanal, enfim, porque isso muda, mas não é tão... não muda tanto assim, mas é um trabalho de dia a dia, né, que eu chamo, que é o técnico. O técnico tem de olhar ali e falar, putz, melhorou essa conexão, vamos ver se a gente vai para lá. Né? Ou agora está entregando conteúdo mais perto de mim, então vamos lá que o risco é menor de eu chegar até lá. Né? Então você tem esse monte de detalhes que o PirinDB vai te entregar tudo isso. Entendi. E esse trabalho vocês fazem diariamente? Diariamente. Aqui a gente tem... essas lições de casa tem que fazer o tempo todo. Entendi. Pô, surgiu um servidor novo daquele cara que a gente estava conectado lá longe. Opa, vamos já vai ver se diminuir a latência para cá. Exatamente. Se for bom para nós, já vamos conectar. Eu tenho rede mais próxima, e quem ganha é quem já está conectado. Com vocês. Automaticamente todo mundo já está ganhando. Já acaba sendo beneficiado. O cara, às vezes o cara, caramba, tal conteúdo ficou muito mais rápido, ele nem sabe, mas são vocês trabalhando para... Exatamente. Vira e mexe, isso acontece. Isso acontece. E eu tenho cliente que me liga e fala, pô, melhorou bastante. Aí eu falo, porque nós fizemos isso, isso e aquilo. Legal. Legal. Não, ótimo. Os caras falam, beleza. E é o feedback do usuário final dele também, né? E não é porque ele sentiu, é porque alguém que estava na rede dele falou para ele, ele comentou conosco. Né? Todo esse trabalho aqui, pessoal, que a Zap faz, né? E que vocês fazem também, dentro do provedor, do data center de vocês, lembrando que tudo isso é para o usuário final. Para aquela pessoinha que está com o celular, com o computador na mão, notebook, vídeo jogando, que não faz nem ideia que tudo isso daqui está acontecendo nos bastidores, né? Exatamente. Só quer dar play e quer que rode rápido. É isso aí. E ele tá certo. Ele tem só se preocupar em funcionar. Apertou, funcionou, para ele tá ótimo. E todo esse restante dos detalhes... nós temos de correr atrás. Um trabalho nosso. Exatamente. Trabalho fácil, né? Prazer. Não tem jeito. E não existe um robozinho que te ajuda, não. Você tem de olhar lá. Tem que fazer, exatamente. Bom, então a gente entendeu, né, gente, que a diferença do conteúdo para o CDN, o conteúdo é tudo que está lá, seriam os filmes, as imagens, o texto, etc. E os CDNs é onde tudo isso fica alocado, né? Todas as empresas que fornecem um serviço, então tem um servidor que esse serviço está lá dentro, ou esse conteúdo, e aí vai dessas empresas investir, né, na propagação desses CDNs, né, com os conteúdos, trazendo para o Brasil. Pô, tem esse conteúdo hoje aqui dentro da Zap Telecom, legal, então a galera que está aqui, está conectado na Zap, está sendo beneficiado por isso. Exato. Mas, de repente, é interessante esse CDN ter um lá no Acre, ter um no Amazonas, para que as pessoas não precisem dar esse tiro longo. E até um custo, né? Até custo, ele vai economizar com tudo isso, né? E já vai estar lá o conteúdo. Para o usuário final dele, a experiência vai ser ótima. Porque ele não está vindo buscar aqui em São Paulo, ele está pegando lá mesmo o conteúdo. É mais rápido, né? Exatamente. É um bate-papo que eu tive até um tempo atrás também, sobre qual a importância de estar conectado num Pix e qual Pix eu devo me conectar, né? É interessante também que, por exemplo, o cara de Fortaleza, ele esteja conectado no Pix de Fortaleza. Exato, porque a troca de conteúdo local é feito pelo Pix. Né? Ele não precisa ir para a internet em qualquer lugar que seja e voltar para aquele conteúdo que está do lado dele. Né? Ele troca ali mesmo. É tudo melhor. Quem está em São Paulo se conecta aqui em São Paulo, inclusive vocês têm vocês são Pix aqui também, né? Sim, aqui nós somos Pix, né? Então a gente já tem todo o conteúdo do Pix está aqui dentro, né? Com a própria estrutura do IX, e é só se conectar aqui dentro do nosso data center. Né?
Maravilha, né, turma? Bom, eu queria te agradecer aí por essa aula, né, sobre conteúdo, Pix, ping, latência, CDN, né? Acho que deu para os provedores entender um pouco a importância de estar bem conectado e quando até o seu cliente reclamar, você saber explicar, né, o que está acontecendo, por que aquele conteúdo está lento ou não. Exato. E, cara, até você ver, de repente, você está vendo esse vídeo, tem um link dedicado e não é um link da Zap. De repente você tem algum outro link, fala, cara, conteúdo está lento, você investigar se esse link está bem conectado também, você entrar em contato com a Zap, entender se eles estão conectados nos conteúdos que é de interesse para você também. Exato. Ele pode fazer tudo isso, não pode? Porque cada rede tem o seu perfil, né? Cada região tem o seu perfil de tráfego. Então, você pode ter uma região que não gosta muito de Netflix e gosta mais de Globoplay. Você tem outra região que é o contrário, eles preferem Netflix e menos Globoplay. Então, as interconexões são dedicadas àquela sua rede, àquele seu perfil de tráfego. Então, isso é entender como funciona a sua rede para você poder se conectar nos melhores lugares. Porque também não adianta você falar assim, putz, me falaram que Netflix é bom, me conectar direto. Aí você vai lá e se conecta direto. Só que na sua rede, você tem 100 MB de tráfego de Netflix. Cara, você gastou um dinheiro que você não precisaria gastar. De repente, o seu maior tráfego é na Google. Então, não, vamos até a Google, então, em vez de ir até a Netflix. Então, você tem que entender a sua rede para você comprar certo. Né? Como o dinheiro é limitado, né? É verdade. A gente precisa escolher os melhores caminhos. Né? Com certeza. Vou citar um exemplo aqui, que a gente tem um amigo, inclusive, que são parceiro de vocês, que é o pessoal da Fênix Internet. Sim. Lá do interior do Maranhão. Sim. Não é verdade? Exato. E eles se conectam com vocês aqui em São Paulo. Vocês entregam um link para eles lá. Aqui né? em São Paulo e em Fortaleza, nos dois pontos. Em Fortaleza também, né? Exatamente. Entrega de Fortaleza também para eles. Exatamente, a gente faz essa redundância para eles. Então ele tem conteúdo de São Paulo e de Fortaleza recebendo lá no data center deles. Exatamente. Perfeito. Exatamente. O que demandar de São Paulo, já tá ali. O que demandar de Fortaleza... Exatamente. Já tá lá. E aí a gente faz um trabalho que Fortaleza é mais perto do Maranhão do que São Paulo. A gente faz um trabalho de que conteúdo que esteja nos dois lugares dá preferência para Fortaleza, porque a latência é menor. Para ele, então, vai muito mais vantajoso. Exatamente. Entendi. Exatamente. E se por algum acaso der algum problema no data center lá de Fortaleza... não, tudo vir ali para cá e tá tudo funcionando por causa da redundância, redundância. Porque o conteúdo é o mesmo. Que às vezes o provedor que está vendo a gente também não é de São Paulo e às vezes está se perguntando, eu posso ter um link da Zap Telecom? Pode. Então, inclusive nós fomos lá, fizemos um Arruma Meu POF, descemos em Teresina, no Piauí, mais 6 horas de carro para dentro do Maranhão, né? Uma cidadezinha do interior. Cara, muito longe e tem um link da Zap chegando lá. Exatamente. Com redundância, né? Então, a nível de curiosidade, se você quer saber se você é de algum lugar do Brasil e pode ter o link da Zap, você pode entrar em contato com eles, que com certeza você vai poder ter também, né? Sim, com certeza. A gente entrega no Brasil todo, seja com rede própria ou com rede de parceiros. Arley, obrigado, cara, pela aula. De verdade. Aprendi muito, espero que você também tenha aprendido bastante, turma. Bom, tomara que consegui explicar aí bastante coisa, mas nunca é o suficiente, né? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aí. Põe as perguntas aí no vídeo, que a gente já responde para todo mundo também ficar sabendo, né? Para todo mundo ficar aí, vamos trocar informação. Nunca é demais. É verdade. Eles ficam de olho em todos os comentários que vocês fazem, o Arley, o Fausto, toda a equipe da Zap Telecom. Tudo que vocês comentam, o Arley vai pessoalmente lá respondendo. Cara, então tem uma dúvida, é técnica, é simples, não tem problema. Pode comentar à vontade. E pode entrar em contato também com a Zap. Tem um QR Code na tela, tem um link na descrição do vídeo aqui, para você conhecer tudo que eles têm para oferecer para vocês. Né, Arley? Exato, é isso aí. Top.